noite, a paz. Aqui é o Evangelista Fernando. Estamos dando início a mais um podcast aqui, AD Estrela. Desde já queremos agradecer pela audiência, agradecer a você que está conectado. E estaremos hoje tratando de um assunto muito importante aqui. Porém, antes de eu anunciar aqui este tema tão profundo, tão importante, quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor dirigente, pastor Wilson e a pastora Sueli, que tem nos abençoado nesse projeto. Agradecer também aqui que está na nossa mídia, o nosso irmão Remington, que tem abençoado esse projeto aí através da mídia. Nós estaremos falando hoje de um tema muito importante, e esse tema é os dons do Espírito Santo. Nós tivemos aqui em um podcast, no podcast retrasado, falando acerca do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, no Antigo e no Novo Testamento. Hoje nós estaremos falando sobre os dons do Espírito Santo. Foi algo que o pessoal pediu bastante no primeiro podcast, e hoje nós estaremos então abordando esse assunto tão rico. E para que possamos então discorrer desse assunto, nós estamos aqui hoje com um convidado também especial, nosso amigo, nosso irmão aqui, o evangelista Rui Carlos, que é um professor da Escola Bíblica Dominical, que é um evangelista que tem aí então se dedicado aos estudos da Palavra de Deus, e estará conosco aqui discorrendo sobre esse assunto. E já quero aqui cumprimentar ele, introduzir ele nesse podcast. Paz do Senhor, evangelista Fernando. Paz do Senhor a todos os nossos amigos, irmãos que estão aí do outro lado. Muito nos agrada, muito nos deixa feliz a sua audiência aqui nesse podcast. Tenho certeza que o conteúdo falado aqui nesta noite vai edificar ainda mais a sua vida. Até porque se você já está aqui assistindo, induzido pelo Espírito Santo, você já está com a sua vida edificada no altar de Cristo, mas o tema discorrido aqui nesta noite, tenho certeza que irá edificar ainda mais a sua vida, o seu ministério. Eu postei lá no Instagram chamando aqueles que nos seguem para estar participando e coloquei lá: se você tem alguma dúvida sobre os dons espirituais, assista até o fim nosso podcast, né, evangelista Fernando? Isso. Nós vamos aqui, à medida do possível que o tempo der, esclarecer algumas dúvidas. Envie sua pergunta para nós estarmos aqui respondendo. Já posso adentrar aqui, evangelista Fernando? Fica à vontade. Nós vamos discorrer sobre os dons do Espírito Santo, baseado que nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira, do campo de Catalão, e nós vamos discorrer acerca dos dons espirituais, de acordo com o que defende a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Toda Assembleia de Deus que é convencionada na CGADB, que tem essa declaração de fé. E diga de passagem que essa declaração de fé ela é toda baseada na Bíblia. Isso. Então nós estamos falando sobre a declaração de fé, mas nós não estamos abandonando a Bíblia para basearmos aqui não, porque ela é totalmente baseada na Bíblia Sagrada. Você lendo aqui, você vai ver inúmeros, milhares de versículos citando a Bíblia Sagrada. Então a nossa declaração de fé, eu estava até compartilhando com o evangelista Fernando que a gente falha como obreiro, né? Já evangelista e nunca tinha lido a declaração de fé das Assembleias de Deus. Mas é uma perca muito grande quando a gente não lê esse livro. Ele é um compêndio, nós podemos chamá-lo assim, de um compêndio teológico, de suma importância e de um conteúdo muito grande. 90% do conteúdo aqui é Bíblia. 90% é Bíblia. Pouquíssima ideia humana, mas aqui o conteúdo é Bíblia. Evangelista Fernando. Glória a Deus por isso. Esse é o nosso foco central, é sempre aqui trazer um embasamento bíblico para as pessoas. E por isso nós escolhemos aqui a declaração de fé, porque ela se baseia nas Escrituras. E inclusive sobre esse tema hoje que a gente vai discorrer aqui, sobre os dons do Espírito Santo, a gente vai observar que existem algumas outras linhas que têm pensamentos acerca desse assunto, porém não tem assim tanto conteúdo bíblico, mas pensamentos humanos às vezes, né? E nós vamos ver que esses dons espirituais, esses dons do Espírito Santo, eles têm um propósito, que é para a edificação da igreja, para consolo da igreja, para fortalecer a fé dos crentes,
daqueles que servem ao Senhor. E, sobretudo, nós sabemos que os dons, eles são atuais. Nós, como assembleianos, nós temos essa linha continuista, que crê na atualidade dos dons, né? Diferente de alguns irmãos, né, que têm a linha teológica cessacionista, que creem que os dons, evangelista Rui, foi para a época apostólica, e ali os dons cessaram pós a era apostólica, e a igreja então não desfruta desses dons do Espírito Santo. Mas, lendo as Escrituras, a gente vai ver que, de fato, é atual, os dons do Espírito Santo. Um exemplo que eu até separei aqui, que está em Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 16, diz: quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Aí o texto continua dizendo: estes sinais hão de acompanhar, ou seja, já está jogando para frente aqui, não está dizendo que é no passado e no presente, hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esse ficarão está com A, tio e o O. Não está ficaram, é ficarão. Está falando de futuro. Então, nós vamos ver que, de fato, há uma continuidade dos dons. Os dons são reais, eles existem e são para edificação, para o crescimento da fé da igreja. É por aí, evangelista Rui, esse assunto aí, nessa introdução, falando sobre os dons do Espírito Santo. Então, aqui nós já vemos que há uma continuidade desses dons. Sim, é por aí. Dentro de várias discussões doutrinárias que temos, né, de várias instituições protestantes que nós temos no Brasil, várias denominações, nós temos algumas divergências doutrinárias e teológicas. É claro que nós não podemos dizer que uma igreja, uma denominação está apta a ir para o céu e outra não, porque essas divergências não são na divergência da pessoa de Cristo. Todos os nossos irmãos de outras denominações, não vou citar aqui denominações, creem em Cristo, creem na morte de Cristo ali na cruz. A mensagem central do Evangelho é a mesma, Sim. praticamente a mesma de todas as denominações evangélicas que nós temos aqui no Brasil. Porém, há algumas divergências doutrinárias, teológicas, e a continuação dos dons talvez seja a principal. Sim. Nós temos ali a doutrina da predestinação, nós temos também aqueles que creem no milênio ou não, e não creem no milênio, a grande tribulação antes ou depois do arrebatamento, são questões que não influenciam na salvação. Sim. Mas a principal dessas divergências teológicas, os principais questionamentos são a respeito dos dons espirituais, evangelista Fernando. Sim. E a igreja pentecostal brasileira, ela sofre, principalmente neste século presente, um grande ataque. Pessoas, a gente vê na internet, pessoas atacando as denominações que são consideradas pentecostais, dizendo que os dons cessaram, dizendo que aquilo que nós acreditamos, que é a atuação do Espírito Santo, pessoas falam que é emocionalismo. Então, nós vemos, de acordo com a palavra de Deus, que estes dons não cessaram. O versículo que o senhor leu aí, para uma apologética, é um dos melhores versículos para a gente fazer essa defesa, porque Jesus Cristo fala: estes sinais seguirão os que creem. Justamente, não está falando só dos apóstolos, ele não está limitando alguém, né? Todos os que crerem, não só os apóstolos, que naquela ocasião eram ainda discípulos, sim, não só eles, mas todos os que creem. Quando ali no dia de Pentecostes, desceu o Espírito Santo, na pregação de Pedro ele também fala: e recebereis o dom do Espírito Santo, e essa promessa é para vocês, para os vossos filhos e para todos quantos o Senhor Jesus chamar. Justamente. Então, para todos que forem chamados por Jesus Cristo para a salvação, têm a promessa do Espírito Santo. Se eu não estiver enganado, Atos 2:39. Isso. Pedro ali pregando, ele fala: este dom é para todos quantos o Senhor chamar. Enquanto Cristo não voltar para arrebatar a sua igreja e continuar salvando homens aqui na terra, a promessa do Espírito Santo, ela está de pé.
Os Glória a dons Deus. espirituais, eles estão de pé enquanto Cristo não buscar a sua igreja. Não querendo ser longo, mas só para Pode mais ficar à uma vontade. explicaçãozinha aqui. Fica à vontade. Essas denominações que são cessacionistas, elas não têm base bíblica. Elas não defendem essa sua teoria com base bíblica. Elas não conseguem, Sim. porque não existem versículos que dizem os dons espirituais expiram em tal época. Sim. Não existe um versículo bíblico falando tal dom é só para tal tempo. O dom de profecia é só enquanto as escrituras, porque a gente vê muitos defenderem assim, que os dons eram necessários enquanto não se fechou o cânon da Bíblia Sagrada. Era uma questão de expansão. Agora a única revelação, e nós cremos, nós somos assembleianos, e nós cremos que a revelação principal é a palavra de Deus. Justamente. Nós que somos pentecostais, vamos falar aqui da Assembleia de Deus, nós não vivemos de revelações. A revelação que nos move, que nós caminhamos, é a palavra de Deus. Porém, nós cremos no dom de profecia. Nós cremos no dom de cura, que nós vamos falar. Nós cremos nos dons de línguas estranhas. Nós cremos porque nós temos embasamento bíblico para crer que os dons continuam. Nós somos continuistas. Continuistas. Agora, quem é cessacionista não tem base bíblica para trabalhar. Se nós tivéssemos aqui um debate entre um cessacionista e um continuista, talvez o cessacionista iria debater e não ia apresentar um versículo para comprovar a sua tese. Mas nós que somos pentecostais, que cremos na continuidade dos dons espirituais, nós temos inúmeros versículos para argumentar. Sim. Então, assim, com base bíblica, Marcos 16, Jesus Cristo falando para os discípulos, todos os que creem, estes sinais seguirão. Pedro pregando, este dom é para todos quanto o Senhor chamar. Então, se ele te chamar amanhã, o dom é para você. Se ele te chamou ontem e você ainda não recebeu o dom é para você. Então esse dom não é limitado, ele está disponível à igreja da nossa época agora, dos dias de hoje. Sim, e eu creio que essa igreja nos dias de hoje é a que mais precisa, né? Sim. Eu creio que a igreja nos dias de hoje precisa muito desse dom, até mesmo para a gente combater, para a igreja ter munição para combater as heresias. Eu até escrevi aqui, eu gosto, até compartilhando aqui com o evangelista Pode Fernando, compartilhar. eu fica à gosto de vontade. estudar e gosto de estar escrevendo, né, as minhas próprias ideias. Quando nós somos salvos, nós já temos, assim que nós aceitamos a Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Então, por que ser batizado com o Espírito Santo se nós já temos o Espírito Santo? O ato do batismo no Espírito Santo. Nós Sim. não somos batizados com o Espírito Santo, nós somos batizados no. Espírito Santo. Nós somos submersos no Espírito Santo. Assim como nós descemos as águas, quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, ele está em nós e agora nós estamos nele. Sim. É um poder que nós recebemos e nós nos revestimos. É como quando nós descemos as águas, agora nós estamos descendo como se fosse nas águas do Espírito Santo. Aí sim, nós somos Isso. capacitados com dons espirituais para fazermos a obra do Senhor. E nesses últimos dias é que nós precisamos mais ainda buscar Verdade. esses dons espirituais. A igreja precisa muito desses dons. E interessante, o senhor falou que o batismo no Espírito Santo é um dom. É um dom. Faz muito sentido aqui em Atos capítulo 2, versículo 38, diz, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui fica claro que é um dom, e esses dons, eles são capacitações especiais. Como a gente lidar com isso, né? Na declaração de fé eu vi que sim, são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então aqui, esses dons são capacitações especiais, nós poderíamos dizer assim. Sim, são capacitações especiais vindas direto do céu. Lá quando eles estavam reunidos, receberam o batismo no Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, fala que de onde veio o vento veemente, de onde veio as línguas de fogo, veio do céu. São capacitações especiais
para se executar algo específico na obra do Senhor. Talvez, com grandes variedades de dons, nós pensamos assim, que todos os dons são para todos. Talvez não seja. Talvez aqueles 9 dons citados lá em 1 Coríntios 12, ou os Sim. dons citados em Romanos capítulo 12 Romanos. também, Efésios capítulo 4, versículo 11, que são os dons ministeriais, Sim. talvez todos aqueles dons não são para uma única pessoa, porque são capacitações especiais. É como em um hospital, em uma clínica, que cada doutor tem a sua área. Cada pessoa tem a sua área de atuação. E cada dom espiritual tem a sua área de atuação, tem a área onde vai trabalhar. Especializado em algum assunto. Especializado em algum assunto. Nós temos dons naturais também, Sim. que nós adquirimos talvez com estudo, talvez um dom que nós até nascemos com ele, mas é importante para a igreja os dons espirituais, porque são capacitações do próprio Espírito para executarmos a obra do Senhor. E por que nós falamos tanto na continuação deles? Porque a obra do Senhor ainda está por ser feita. Justamente. Nós costumamos falar que o livro de Atos dos Apóstolos não acabou. Não ainda tem um está amém. sendo escrito, não tem um amém. Ainda está sendo escrita a história da igreja. É verdade. E um dos nomes do livro Atos dos Apóstolos é Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Então não teve o amém. O Espírito Santo ainda continua com os seus atos. E nós estamos no Verdade. século. Muito boa colocação. Nós estamos no século do Espírito Santo. Este século onde nós estamos trabalhando é o século do Espírito Santo. E nós vivemos dias tão trabalhosos, como Paulo falou a Timóteo, que nos últimos dias sobreviriam dias trabalhosos, tempos trabalhosos, que se nós não tivermos capacitados pelo Espírito Santo, vamos aqui falar de um dom, o dom do discernimento de Espírito. Se nós não estivermos com este dom, se a igreja não estiver pessoas com este dom para combater as heresias, para combater as doutrinas de demônios, como assim que este dom de discernir espíritos ficou lá no passado, se nós que viveríamos este tempo, que Paulo falou que seriam tempos trabalhosos, nós somos os que mais talvez precisem deste Verdade. dom. Então, assim, não tem como defender essa tese que o dom cessou, por conta que nós precisamos, nós carecemos. Não tem como lançar a mão no arado sem uma capacitação. Seria como nós entrarmos em uma empresa, uma multinacional, e não passássemos ali pelo processo de capacitação interna, né? Sim. Nós entramos em uma empresa, mas vamos somente entrar e, não, agora você pega ali aquele trator, aquela máquina e começa a trabalhar. Não, tem que ter uma capacitação, você tem que entrar ali Justamente. dentro das normas da empresa. Na igreja, no ministério, não tem como ser diferente. Você tem que entrar em uma aula do Espírito Santo, ele te capacitando para executar a obra. Poderia dizer um aperfeiçoamento dos santos. Um aperfeiçoamento dos santos. É o que os dons ministeriais, né? Nós somos chamados para, os dons ministeriais, para o aperfeiçoamento dos santos. E como nós vamos ser aperfeiçoados, aperfeiçoar alguém, sem sermos aperfeiçoados pelo dono da obra, que é o próprio Jesus Cristo, através do Espírito Santo. E sobre esses dons, são concedidos por graça, por um empreendimento pessoal da pessoa? O que o senhor vê a respeito, assim, na visão bíblica, acerca desse assunto? Porque o senhor falou aí que há diversidades dos dons espirituais, dons concedidos pelo Espírito Santo. E como então, assim, nossos irmãos que estão assistindo aí na live, eles podem porventura pensar, mas eu tenho um desejo de ter aquele dom. A gente sabe que concedido sim por graça, por misericórdia, mas também há um esforço humano, porque Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons, e ele vai falar de dom de profecia. E nossos irmãos que estão participando aí, como a gente poderia falar acerca desse assunto para eles? Sim, o dom, até a declaração de fé fala, né? É uma bênção de Jesus Cristo para os salvos. É uma bênção de Jesus Cristo para os salvos. Então é uma dádiva. O dom é algo que nós conseguimos, assim como a salvação, gratuitamente. Mas, como Paulo mesmo falou, buscai com zelo os dons espirituais. Nós temos que buscar. E a palavra nos fala que ele dá a cada um como ele quer. Mas talvez, até os cessacionistas usando esse versículo, se ele dá a cada um como quer, então por que buscar? Sim. Mas não quer dizer, porque ele dá a cada um como quer, que nós não devemos buscar. Porque talvez ele dá a cada um o dom específico. Ele pode me dar o dom de falar em línguas, de profetizar,
Para o evangelista Fernando, ele pode dar o dom de curar, se ele chamou cada um para aquela área. Mas cabe a mim buscar com zelo este dom. Justamente. Ele não vai dar, por que a palavra é usada ali com zelo? Ele não vai dar um dom para quem não vai zelar do dom. Ele não vai dar um presente, você não vai dar um presente, o senhor não vai dar um presente, sabendo para o filho do senhor, vou dar esse presente aqui caríssimo, que custou caro para o meu filho, sabendo que amanhã mesmo ele já vai quebrar. Jamais. Sim. Principalmente pelo valor. Então, se eu estou buscando com zelo, quer dizer que quando eu receber, o que vai acontecer? Eu vou zelar daquele dom. Eu vou usar aquele dom para a edificação da igreja. Então, o que o crente que carece, olhar aqui para a câmera, o crente que quer determinado dom precisa fazer para que seja agraciado com este dom? É buscar com zelo. É orar e buscar a Deus com zelo por este dom. Eu peço muito a Deus e gostaria muito de, principalmente, toda a igreja, a maior parte da igreja, recebesse 2 dons específicos, que é o discernimento de espírito, que nós precisamos muito, né? Espíritos enganadores entram no nosso meio, talvez nós com aquele religiosismo, talvez exacerbado, pensamos que um espírito maligno não pode entrar dentro do templo, e isso é um engano. Talvez entram espíritos malignos dentro do templo, dentro do lugar de culto, e nós não conseguimos perceber, se nós não estivermos com um dom de discernimento de espírito. Sim. Outro dom que é muito necessário é o dom de interpretação de línguas. É muito necessário, e nós não podemos, de maneira alguma, cairmos no engano de achar que o dom, ele é natural. Eu já vi pessoas que defendem o cessacionismo dizer que as variedades de línguas que Paulo fala ali em 1 Coríntios 12 e 14 eram idiomas naturais da época, que pessoas falavam outros idiomas e que seria errado ficar falando sem ter quem interprete. Mas a palavra, ela é muito específica, muito criteriosa em dizer que quem fala em línguas fala a Deus. Ninguém o entende. Não tem como um ser humano natural, um homem natural, entender o que é falado por quem está no Espírito. Aquele que é do Espírito, pende para as coisas do Espírito. Isso. Aquele que é da carne, pende para a coisa da carne. Aquele que é espiritual, discerne as coisas espirituais. Não tem como nós vivemos, não tem como a igreja do século 21 trabalhar, viver, evangelizar, fazer a obra sem os dons espirituais. Inclusive, o senhor falando das línguas, ele fala sobre o dom de interpretação de línguas. Fala também sobre o dom de interpretação de línguas. Mas daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto aí, porque o negócio está rendendo, está uma bênção aqui o podcast, e os irmãos já estão aí participando, mandando a sua mensagem. Quero agradecer a todos vocês que estão aí conectados, vocês que estão participando com a gente, está aqui mandando a mensagem, né? O presbítero Fábio, nosso amigo, também um mestre nas escrituras, tem um conhecimento muito profundo, poderia até inclusive estar aqui conosco, né? Mas não pôde vir. É um homem de Deus. Também está participando a irmã Joana Dark, mandando aqui a paz do Senhor, ela que sempre participa com a gente, ela participou de todos, inclusive o podcast que a gente realizou aqui, ela sempre participando, mandando a sua mensagem. Deus abençoe a nossa irmã. Você que está conectado aí, vai compartilhando com mais pessoas. Se você tiver alguma dúvida ou quiser mandar alguma mensagem também para agregar aqui no conteúdo, fique à vontade, pode mandar os textos também para agregar aqui no estudo, será muito bem-vindo todas as mensagens. E estaremos aqui, se possível, respondendo a todos e também mencionando a todas as participações. O senhor falou dos dons, evangelista Rui, que é muito importante para o sentido de edificação da igreja. Nós vamos ver que quando Deus concede dons espirituais já em Atos dos Apóstolos, ali a Pedro e João, que se destacaram ali naqueles primórdios da igreja, nós vamos ver que tinha um objetivo. Inclusive, na declaração de fé, ele enfatiza sobre isso. Se não me engano, no tópico 2, que falam, são recursos para um propósito. Sim. Logo ali depois do derramamento do Espírito Santo, ao Atos capítulo 2, nós vamos ver o que acontece. Atos capítulo 3, já a cura de um coxo na porta do templo, chamado Formosa. E acho interessante, porque aqui falou que são recursos para um propósito. E o que é interessante ali é que aquela alma é alcançada, primeiro a salvação daquela alma, a cura física, e em terceiro ponto, aquele camarada que estava na porta do templo, ele termina dentro,
E tão interessante que nós estamos falando de propósito, porque todos glorificavam a Deus quando viram ali o milagre que o Senhor tinha feito. Então, esses dons espirituais, eles são exclusivos e principalmente para glorificar a Deus aqui na terra e demonstrar que Deus usa homens. Deus concedeu esses dons aos homens. Então, isso é um privilégio muito grande para a igreja do Senhor. Não é isso? É verdade. E os dons, a gente falando, para edificação da igreja. E também o senhor colocou muito bem, para glorificar o nome de Deus. Através dos dons, através da operação dos dons na igreja, o corpo de Cristo é edificado, a igreja é edificada e ainda há salvação de almas por intermédio dos dons. Justamente. Desde o derramamento do Espírito Santo, lá em Atos 2, onde quase 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo, ouvindo os discípulos falarem mistérios de Deus, falarem a palavra de Deus eles ouviram no seu próprio idioma, Sim. porque o Senhor capacitava eles a interpretar as línguas que eram faladas pelos discípulos. Mais à frente nós vemos essa passagem aí, que João e Pedro ali na Porta Formosa, o dom de curar, eles falam o que eu tenho eu te dou, que é o que eles tinham? O Espírito Santo. Então eles deram aquilo que eles tinham, que era o dom do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Talvez Sim. nós que temos o Espírito Santo, que somos batizados com o Espírito Santo, é uma expressão assim, Pedro usou a expressão o dom, Paulo usou a expressão os dons espirituais. Então Sim. o Espírito Santo capacitou o crente com o batismo no Espírito Santo, que na declaração de fé das Assembleias de Deus, a primeira evidência é o falar em línguas, mas aquele cidadão, aquele crente, aquele irmão que recebeu o dom, ele pode desenvolver os dons espirituais. Primeiro o dom, para depois Primeiro os dons. o dom, Do Espírito Santo. para depois desenvolver os dons espirituais. Então, Sim. Pedro diz o dom, O dom. Paulo diz os dons. Aí Pedro fala o dom, mas ele mesmo manifesta vários dons. Justamente. Ele recebe o dom do Espírito Santo, fala em outras línguas, é interpretado. Na sua ministração, que é um dos dons Palavra de ciência, espirituais, sabedoria. ele já manifesta ali mais 2 dons, sem nem saber sobre os dons. Então, assim, sem saber sobre os dons, ele já manifesta ali 3 dons. Verdade. Depois, indo orar lá no templo, mais um dom. Então, mais um dos dons espirituais. Ele recebeu um dom, o Espírito Santo é o dom O dom. que produz em nós vários dons, Os os dons dons espirituais. Sim. Então, que são todos eles para um único propósito, edificação da igreja. E que esse propósito de edificação da igreja vem glorificar a Deus. Talvez, e defendendo aqui pessoas que talvez até atacam instituições pentecostais, e principalmente as neopentecostais, é talvez esse exibicionismo que nós temos nos dias de hoje, de pessoas com movimentos, não aqui julgando ou querendo apontar dedo para ninguém, Sim. mas nós temos talvez um exibicionismo, Às vezes um exagero. um Porque o exagero, Espírito é sujeito ao profeta. Né? é sujeito ao profeta. Um exibicionismo que talvez não seja, talvez não é o propósito pelo qual aquele indivíduo recebeu os dons espirituais, Sim. pelo qual ele recebeu o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo não é para edificação própria, não é para promoção própria. O dom do Espírito Santo e os dons espirituais é para a edificação da igreja, é para a capacitação dos santos. E uma vez que eu recebi, qual seja o dom, isso não é para mim. É um presente que eu recebi para eu desenvolver algo para Deus. Justamente. Aí é por isso que Paulo vai nos falar que o único dom que é para edificação pessoal, que é o falar em línguas estranhas, até ele eu tenho que orar para que ele sirva para também edificar a igreja, através da interpretação. Então, todos os dons, até aquele que é para edificar eu mim mesmo, mesmo, individualmente, ele também servirá para a edificação da igreja. Então, Sim. os dons, eles são, repetindo, única e exclusivamente para a edificação da igreja. E por que Deus vai ser glorificado? A igreja sendo edificada, o nome de Cristo é glorificado. Verdade. É aquilo que Jesus Cristo nos falou. Mateus 5,16, e o mundo verá as vossas obras e glorificarão a Deus. É através das nossas obras
que o mundo glorifica a Deus. Nós Isso. temos assim talvez um déficit, uma falta de atenção nesses versículos que às vezes nós criticamos o mundo porque o mundo ataca a igreja, mas muitas vezes nós estamos errados, porque a palavra nos fala que eles só vão glorificar a Deus através da nossa vida. Esses dons são um selo que atestam que a igreja tem a presença de Deus. Tanto é que quando Jesus fazia milagres, ou até os apóstolos, você vai ver a expressão, e todos se maravilhavam, e todos glorificavam, ou seja, quem estava à volta, era perceptível ali o mover do Espírito Santo. Então, isso que o senhor falou, muito importante para os nossos irmãos que estão aí acompanhando. Uma coisa que o senhor falou que eu achei interessante, é sobre os dons que, às vezes, aí um entendimento errado dessa questão dos dons, um exagero. Nós vemos em Atos 8, no contexto ali, um camarada chamado Simão, que era conhecido como mago, ele converte a palavra de Deus ali, então alcança aquele cidadão, ele vê todas as maravilhas que Deus havia feito por intermédio dos apóstolos, e ali depois a gente, acho que versículo 18, ele vai entender de uma forma errada acerca dos dons, porque ele queria comprar com dinheiro aquilo ali. Então, nós vemos que não é por mérito, não é por dinheiro, é por graça de Deus e por um propósito. Porque ele queria aquilo ali, porque ele achou interessante algo que inflama até o ego humano, né? Porque, de certa forma, quando os apóstolos estavam sendo usados, seu nome também seria conhecido. A fama deles corriam também pela região, pelas regiões que eles passavam. Então, ali, no versículo 18 mesmo, vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Ou seja, ofereceu dinheiro aos apóstolos, querendo também aquele mesmo poder, né? Porque eles estavam impondo as mãos, as pessoas recebendo o Espírito Santo. Então, Simão, vendo aquilo, o senhor falou sobre exagero, sobre a interpretação errada acerca dos dons, do propósito dos dons, ele não havia entendido que era graça de Deus isso, que era para um propósito, e principalmente ali pessoas estavam sendo transformadas, pessoas estavam sendo alcançadas, houve um crescimento muito grande, inclusive em Atos, muitas conversões, justamente por causa disso, da operação dos dons. Às vezes a Bíblia diz, não desprezeis as profecias em 1 Tessalonicenses. Às vezes, por a gente desprezar os dons e não buscá-los, a gente não cresce tanto. Porque a partir desses dons, pessoas vão sendo transformadas e tocadas. Um exemplo, uma pessoa que recebe uma cura, ela nota que ali há um mover de Deus. E a possibilidade dessa pessoa se converter é muito grande. Então, os dons, o senhor até citou, quando o senhor diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai, glorifiquem a Deus. Então, é importante a gente enfatizar isso, que não é pelo dinheiro. Simão não havia entendido ainda sobre os dons. Ele achava que podia comprar, mas isso é graça concedida pelo nosso Deus. É aquela máxima, né? Não tem preço, tem valor, né? Justamente. É aquela máxima. E ele até contribuiu para uma palavra, né, da gramática, né? A simonia, né? É a compra de coisas espirituais, veio aí deste ato de Simão, querer comprar o dom, achando, né, pensando ele, como muitos pensam hoje, que é natural, que é uma coisa natural, mas quando os discípulos, quando os apóstolos ali impunham as mãos, eles estavam impondo as mãos sobre pessoas salvas e sinceras, que queriam realmente receber o batismo com o Espírito Santo. É uma passagem muito interessante, evangelista Fernando, que Filipe foi para Samaria para evangelizar. Depois da perseguição que teve em Jerusalém, Filipe foi para Samaria. Ele pregava, pessoas se convertiam, mas não recebiam o Espírito Santo. As pessoas se convertiam, mas não conseguia, Filipe não conseguia ali uma maneira que eles recebessem o Espírito Santo, e mandou chamar os apóstolos. Sim. Então, a autoridade apostólica, com a oração, a autoridade que tinha sobre eles, que era o dom do Espírito Santo, aí os novos conversos recebiam o Espírito Santo. Assim aconteceu também, Atos 19, versículo 6, quando Paulo, ele está ali conversando com alguns homens e perguntam se eles já tinham recebido o Espírito Santo. E eles falam, nem sei, nós nem sabemos sequer que existe o Espírito Santo. E ele ora, e eles na hora, sem nem saber o que é, o quanto é sobrenatural,
O quanto é uma coisa que vem dos céus, que eles nem sabiam que era o Espírito Santo, muito menos o falar em línguas, eles recebem ali o batismo com o Espírito Santo, falam em línguas, profetizam, e o nome de Deus é glorificado mais uma vez através dos dons espirituais. Então nós Sim. não podemos cair no engano, neste engano, porque nós falamos, o senhor mencionou, através de uma cura, através de uma profecia que acontece, que o profeta fala e aquilo acontece, almas se rendem aos pés de Jesus. Isso. Às vezes nós ficamos muito presos naquela máxima que o que tem que prevalecer, e eu não estou aqui falando que isso não é verdade, é a palavra. Muito Sim, teórico às vezes. o que prevalece é a palavra. O que salva é a palavra. Mas se nós ficarmos só pregando a teoria, e aquele que vê que aqui fala sobre dons espirituais, fala sobre cura, fala sobre batismo, fala sobre profecias, fala sobre vários dons, mas nós estamos pregando a palavra e falando que esses dons já passaram, como eles vão crer em uma palavra que já passou a sua operação? A operação da palavra, vamos falar assim, já passou, não tem mais dons. Então eles vão crer no quê? Estes sinais seguirão os que creem. Mas se esses sinais já tiverem cessado, eles vão crer em quê? O sinal da cura seguirão o que crê. Então a pessoa quer vir na igreja e ver que ali tem alguém que tem um sinal que segue ele. Qual que é o sinal? O sinal da cura, o sinal da profecia. Os sinais seguirão os que creem. Se a pessoa vier na igreja e a igreja não tiver nenhum sinal, que está cheia do Espírito Santo, não estiver nenhum sinal que aqui dentro Deus revela por intermédio do Espírito Santo, eles não vão crer na palavra, porque esta palavra, aos olhos deles, já cessou a sua operação. Ou não é palavra de Deus, ou já cessou, porque aqui tem profecia falando que é para a posteridade, mas já cessou, então essa palavra, ou ela está mentindo, ou cessou mesmo, então agora não precisa mais crer na palavra. Então precisa ter os sinais. Os sinais precisam acompanhar os que creem. Eles precisam acompanhar. Faz parte do propósito. Faz parte do propósito, faz parte do processo da conversão. Nós precisamos ser capacitados. Nós recebemos o Espírito Santo para quê? Para pregar. Para cumprir o ID, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, para o nome de Deus ser glorificado. Amém, que maravilha. O assunto está muito bom e está tendo mais participação aí também no nosso chat. Alguns irmãos aí enviando a sua mensagem. Pode continuar mandando, a gente já vai ler aqui algumas participações. Espero que vocês estejam aí compreendendo aqui a luz da Bíblia e o Espírito Santo também testificando o coração de cada um de vocês aí. O evangelista Rui está participando conosco aqui também, nosso irmão Gesiel. O irmão Gesiel está mandando aqui, estamos ligados, Deus abençoe vocês, amém, meu irmão, Deus abençoe, Gesiel. A irmã Expedita está mandando aqui, a paz do Senhor, irmãos, assunto profundo que gosto muito. De fato, um assunto que dá gosto de falar, é muito bom. E na medida que a gente vai falando, a gente vai sentindo aqui a presença do Senhor, sabendo que enquanto falamos, o Senhor pode distribuir dons, inclusive espirituais, aqueles que estão do outro lado da tela aí, com o seu coração queimando, com aquela fome da presença de Deus, com desejo de receber ainda algo a mais da parte de Deus. Hoje o Senhor pode te conceder também dons espirituais, que nós estamos falando aqui. Está também aqui a irmã Jona Dark mandando, orei muito nas madrugadas pedindo o dom de interpretação de línguas, só que Deus me deu o dom de cura, libertação e revelação. Então, falando aquilo que o senhor havia comentado, né, sobre os dons que ele dá a cada um como ele quer. Como ele quer, né? Ela queria o dom de interpretação, mas Deus concedeu outros dons, inclusive dons que são muito importantes para a igreja. Existe uma pergunta aqui, evangelista, está chegando a pergunta, já para o senhor poder ajudar nosso irmão Joaquim Anselmo Fernandes. Ele está mandando aqui, a paz do Senhor. Quando o crente recebe o dom do Espírito Santo, e deixa a igreja, ele perde o dom? Pois a Bíblia, aí ele não colocou o versículo aqui, diz que os dons são sem arrependimento. Aí ele não colocou aqui qual o texto, esse aqui que não a Bíblia diz. O texto. Irmão, se puder, manda o versículo aí, onde está escrito essa passagem que o irmão está citando, né? Enquanto isso, eu vou aqui também comentar a nossa irmã Carmen e o presbítero Bener, que estão mandando aqui a paz do Senhor.
O irmão também Antônio Adriel, que é um estudante das Escrituras Sagradas, está participando aqui com a gente. Deus abençoe muito, irmão Antônio Adriel. O evangelista Ruth, o senhor fica à vontade, se o senhor já quiser dar uma introdução sobre isso aqui. Quando o crente recebe o dom do Espírito Santo e deixa a igreja, ele perde o dom? Tem várias interpretações sobre essa pergunta, né? Deus não tira o dom para quem ele dá, isso é fato. Até mesmo porque Deus chamou aquela determinada pessoa, como nós falamos aqui, para aquela determinada obra. Mas eu, interpretando, eu lendo a palavra, eu particularmente creio que, pelo menos, enquanto esse cidadão estiver desviado, não tem o porquê o dom estar operando ainda na vida dele. Porque, principalmente, nós levando na linha de raciocínio, que o dom é para a edificação da igreja. Ele não está fazendo parte da igreja, não está fazendo parte do corpo de Cristo, e é muito sério isso, que um membro, ele não tem função alguma fora do corpo. Um braço, ele não opera em nada se ele estiver fora do corpo. Ele é um membro amputado e não tem poder nenhum de operação. Então, eu penso sim que quando este indivíduo, esse irmão, caiu em pecado, está desviado, não está congregando, está totalmente afastado da presença do Senhor, aquele dom não o acompanha. Enquanto, quando ele se reconciliar, aí também nós não podemos cravar nada, mas talvez quando ele reconciliar, for renovado, nós oramos por batismo, oramos por renovação, né? Talvez quando ele reconciliar, Deus pode renovar aquele dom na vida dele. Mas eu creio que enquanto ele estiver desviado, sim, ele não tem como operar aquele dom, porque o Espírito Santo é quem opera. Aqui, ó, no tópico 1 fala das diversidades de dons, fala que são 3 essas classes: manifestações dos dons, diversidade de dons e diversidade de ministérios. A diversidade, quem é que opera? É o Espírito Santo. Espírito Santo habita em templo que está habitado por outro espírito? O Espírito Santo, ele habita em um templo que está sujo? O Espírito Santo, ele habita em um templo que é dividido, vamos falar aqui do pecado da prostituição. O cidadão cai, ele está em prostituição, o seu corpo, o seu membro, ele, como Paulo fala, ele é membro de uma meretriz. Como é que o Espírito Santo ainda vai habitar neste templo que não é mais a sua morada? Então eu penso sim, que enquanto essa pessoa estiver desviada, ele perde os dons espirituais, porque eles são para a edificação da igreja e para glorificar o nome do Senhor. E quem está em pecado não glorifica o nome do Senhor. Há a possibilidade, falando aqui na nossa limitação, de que quando ele retornar, ele vai orar por renovo, ele vai lembrar, né, lá do passado, fala: eu tinha esse dom, eu fui batizado com o Espírito Santo, falava em línguas, profetizava, curava, pregava, interpretava línguas, discernia espíritos, independente do dom. Sim. Aí Deus pode sim renovar esse dom na vida desse irmão que reconciliou. A irmã Vera mandou o texto aqui que o irmão está se referindo, está escrito em Romanos, capítulo 11, no versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Aí, para isso, a gente precisa ler o contexto que está inserido essa mensagem, né? Romanos 11, 29. Romanos 11, no versículo 29. Enquanto isso, o irmão está procurando aqui o texto, nós vamos ver também que, o senhor até citou, há uma listagem de dons, dos dons, a variedade de dons, e nós lemos aqui, né, a lista dos dons são apresentados em Romanos, capítulo 12, no versículo 6 ao 8, 1 aos Coríntios 12, do 8 ao 10, 1 aos Coríntios 12, versículo 28, e também Efésios 4, 11, que o senhor estava aqui falando sobre essa variedade, essa listagem dos dons. Dentro dessa listagem, ou o senhor quer responder agora, ou o senhor quer falar da listagem primeiro? Vamos responder agora. Tá. O texto aqui não está falando sobre dons. O texto ele está falando sobre salvação, justamente sobre chamado para salvação. Na hora que abri aqui que eu lembrei, é o texto que fala sobre Israel como a videira, né? E nós somos os zambujeiros bravos. O versículo fala assim, eu estou com a versão atualizada, mas dá para entender. Tá bom. Lê o versículo 28 para contextualizar. Os judeus rejeitaram o evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês. Falando que para o bem da igreja, os judeus rejeitaram o evangelho. Sim. Eles são amigos
eles são amigos dele por causa dos patriarcas. Paulo falando, eles ainda continuam dentro do chamado. Por quê? Por causa deles? Não. Por conta de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, enfim, dos patriarcas. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Deus salvou, Deus chamou Israel, Deus não se arrependeu de ter chamado Israel. Mas aqueles que se desviam, eles estão desviados. Aquele que Deus chamou para o evangelho, aquele que Deus salvou, aqui já entra, né, naquele outro tema polêmico, né, que é divergências teológica e doutrinária, que é a doutrina da predestinação. Aqui está falando unicamente sobre salvação, não sobre dons espirituais, está falando sobre a salvação, que Deus não se arrepende de ter me salvado, de ter salvado o Senhor, mas a palavra fala que aqueles que se desviam, aqueles que se desviaram do evangelho, se desviaram da fé. Então, aquele que se desvia, sim, o dom da salvação. Aqui está falando sobre um dom. Qual que é o dom? O da salvação. O dom de fé para a salvação. Aquilo que Paulo fala, vós sois salvos pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom que está falando aqui é o dom da salvação. Este dom, sim, infelizmente, nós cremos, a nossa declaração de fé também fala isso. Nós cremos que uma vez que você desistiu de caminhar com Cristo, as cartas do Apocalipse falam, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa, assentará no trono, receberá vestes brancas, comerá da árvore da vida, aquele que perseverar até o fim. O amor de muitos se esfriaria. Mateus 24, 12, 13 e 14. Mas o que perseverar até o fim será salvo. Então, essa perseverança aqui é na questão de salvação e não de dom. Repetindo a minha resposta sobre quem se desvia perde o dom. Pelo menos, na minha visão, enquanto estiver desviado, sim. Talvez você continue falando bem se você receber o dom da palavra, mas aquilo lá já vai ser um dom natural que você desenvolveu enquanto tinha o seu ministério. Mas o Espírito Santo está longe, porque em pecado o Espírito Santo pula do barco. Sim. Na verdade, uma vez eu vi até uma colocação interessante sobre isso, que fala que, na verdade, não é que a pessoa perde, é que ele sufoca, o pecado sufoca a presença do Espírito Santo na vida do ser humano, né? Do ser. Porque o pecado, ele causa o quê? Separação entre o homem e Deus. Então, o pecado, ele causa essa separação. Nós vamos ver que naquele dia muitos vão dizer, em teu nome eu profetizei, teu nome eu expulsei demônios, fiz prodígio. Ele fala, apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade, né? Então, eu não sei se o irmão está querendo falar no sentido dos dons da profecia, ou se ele está falando nesse dom do Espírito Santo, né? Está falando quando a pessoa é batizada no Espírito Santo. Depois, se o irmão puder até comentar isso, ele está falando acerca dos dons da profecia, o dom de cura, enfim, esses dons concedidos pelo Espírito Santo nós estamos falando, ou sobre esse dom do Espírito Santo que o evangelista Ruiter citou aqui, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, quando ela aceita então o Senhor como Salvador, arrepende seus pecados e recebe o Espírito Santo, que é aquele selo, né, que tem um importante papel que diz, não entristeçais o Espírito Santo, o qual vocês estão selados para o dia da vossa redenção. Isso. Que é o papel que o Espírito vai conduzir, então, cada crente ali aos ares, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Então, depois, se o irmão quiser participar e colocar um pouco, escrever um pouco mais aí para a gente poder entender, aí a gente... Antes do senhor entrar no assunto, eu posso só falar mais um pouquinho sobre essa, que é muito importante a gente ter essa sensibilidade. Eu vou aqui até cravar, assim, a minha opinião, né? Cravar mais minha opinião, que a pessoa perde o dom do Espírito Santo, porque não está mais com o Espírito Santo. Eu acredito que ele está falando disso, mas, né, irmão, mas aqui, Paulo fala sobre dons espirituais. Sim. E nós sabemos que a diversidade de operações espirituais. Agora vamos falar nas regiões celestiais que não tem só espíritos santos, não tem só espírito do bem. Nós lembrando aqui da vida do primeiro rei de Israel, Saul, ele tinha o Espírito Santo, ele tinha o dom do Espírito Santo, ele desviou, vinha sobre ele o quê? Um espírito mau. Nós temos que tomar bastante cuidado, principalmente de pessoas que estão pregando na igreja, mas estão desviadas. Sim.
continua com aqueles dons espirituais. Manifestações de mas dons espirituais. manifestação de dons espirituais, porque não é natural. Mas qual é o espírito que está usando? Aí É o entra o Espírito discernimento Santo? do Espírito. Aí então. entra o discernimento do Espírito. Talvez aquele mesmo dom que ele tinha quando era fiel, quando era crente, talvez ainda esteja em vigência, esteja operando. Mas qual é o Espírito que está operando este dom nele? Será que ainda é o Espírito Santo? A pessoa que está desviada pode até continuar manifestando o dom que ele tinha antes de se desviar. Sim. Mas qual é o Espírito que está operando? Olha lá, o irmão mandou lá, ó, é quando recebe o dom de louvor, um exemplo, testando, é quando recebe o dom de louvor, vai para o mundo, leva consigo. Aí entra na questão dos dons naturais e os dons sobrenaturais, isso, né? É porque talvez tenha recebido um dom natural, né? Que cantar, tem gente que canta sem ser louvor e tem uma voz extremamente técnica, Vai né? continuar cantando bem sem a unção do Espírito Santo, né? Vai continuar cantando bem sem a unção do Espírito Santo. Talvez em algum momento, até para quebrantamento, eu já vi pessoas desviadas que têm o dom do louvor, o dom de cantar. Talvez em um momento que ele estiver ali cantando um hino, talvez para comovê-lo, para quebrantar o seu coração, ele ainda sinta talvez a presença Sim. do Espírito Santo, mas ali não é usando como dom, mas é querendo quebrantar o coração dele para que ele retorne para a casa do Pai. Sobre essa questão, é muito sério nós prestarmos atenção, porque talvez nos altares das nossas igrejas tem pessoas que estão desviadas, mas ainda estão manifestando dons. Por isso que eu oro muito pedindo a Deus, para mim, para a igreja, essa questão do discernimento de espíritos. Porque talvez pessoas estão usando dons que antes eram do Espírito Santo, mas agora está sendo usado por outro espírito, que não é o Espírito de Deus. Muito bom, eu creio que ficou claro agora para o nosso irmão Joaquim, que está participando. Deus abençoe sua vida, irmão Joaquim. Muito obrigado aí pela participação, pela pergunta. Se tiver mais alguma, pode mandar a gente, segundo aquilo que o Até Espírito... o dom da palavra, né? O camarada Sim. recebe o dom para ser um pregador, ele ali com a sua experiência em retórica e oratória, lá fora ele vai se dar fazer bem, né? sucesso, dando palestras, Dando né? palestras, só que não vai ser mais usado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele se entristece e não está mais na casa, né? Justamente. Eu creio assim. Sim. Acredito que ficou agora mais fácil a colocação, que o irmão mandou o complemento da mensagem. Acredito que ficou claro, então. Se o irmão tiver mais alguma dúvida, pode mandar, mas acredito que ficou claro. E sobre isso, evangelista Rui, baseado na nossa declaração de fé, nós vamos ver aqui que existem as diversidades, ou seja, são divididas em classes. Quais são elas? Nós podemos colocar aqui que existem diversidade, elas são divididas em classes. E quais são essas classes? Elas são 3, né? Eu vou até olhar aqui diretamente na declaração. Elas são 3 classes de manifestações. Diversidade de dons, diversidade de ministérios, que são os dons ministeriais, e diversidade de operações. A diversidade de dons tem sua origem no Espírito Santo, né? A palavra fala que, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Certo. A diversidade de ministérios ou serviços tem sua fonte no Senhor Jesus. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, que é Jesus Cristo. Sim. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. São essas 3 classes: diversidade de dons, diversidade de ministérios e diversidade de operações. Os dons para usar no ministérios que serão operados por Deus. É a Trindade trabalhando na distribuição dos dons. Sim. A Trindade trabalhando na distribuição destes dons. O Espírito Santo vem, capacita o crente com o dom do Espírito Santo. Jesus Cristo vem chamando para o ministério, né? Comissionando, como Paulo fala lá em Efésios 4:11, deu uns para apóstolo, para profeta, doutores e mestres, pastores, evangelistas, né? Então, Isso. são os dons ministeriais. É interessante, né, que nós temos nos dias de hoje alguns pastores que pensam que a igreja são deles, e a palavra lá fala que Deus deu para a igreja. Isso. Deus deu para a igreja pastores. Deus não deu igreja para pastores. Deus deu pastores para as igrejas. Deus deu profetas para a igreja. Deus não deu igreja para profeta algum. A igreja ainda é de Jesus Cristo.
Justamente. E ele deu evangelistas, mestres, pastores para o aperfeiçoamento dos santos. Então é necessário que esses ministros, que esses homens de Deus tenham o Espírito Santo para servirem no ministério e atuarem através da operação de Deus. Então é a Sim. Trindade trabalhando na vida daqueles que recebem o dom do Espírito Santo. Aproveitando que o senhor já falou sobre isso, sobre serviço, sobre ministério, sobre palavra, queria que o senhor também comentasse, já que está aberta a declaração de fé, sobre esse dom da palavra da sabedoria e palavra da ciência. Nós vamos ver que é citado aí, Paulo cita sobre Sim. isso. 1 Coríntios 12, versículo 8. Isso. Paulo fala assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A palavra de sabedoria é um dom, talvez o dom que tenha que ser mais trabalhado seja esse, que a palavra de sabedoria é a palavra que a gente tem, o Espírito Santo nos capacita na palavra, ele nos capacita para manusear, para pregar esta palavra, mas há necessidade do zelo, o pregador tem que buscar. Sim. Ainda que ele tenha recebido o dom, ele tem que buscar. Eu até estava comentando com o irmão Gabriel, né, o nosso barbeiro, né? Isso. Eu estava comentando com ele que eu li um comentário, eu sigo no Instagram uma fonoaudióloga, e ela estava lá dando dica, né? E um irmão colocou lá na caixinha dela perguntando, eu sou pregador da palavra de Deus, mas eu travo muito a língua na hora de falar, o que eu posso fazer? Sim. Aí foi um comentário lá, infeliz, né? E falou assim, mas quem prega é ele ou é o Espírito Santo? Porque quem prega não é ele, é o Espírito Santo que fala. Aí na hora que eu li aquele comentário, eu pensei assim, mas o Espírito Santo que fala, o Espírito Santo fala para o pregador, e o pregador usa da sua voz para falar. Justamente. Então é necessário que esse pregador busque a palavra. Sim. Ainda que ele tenha o dom da palavra de sabedoria, que é dentro, buscando a palavra, lendo a palavra, e o Espírito Santo vai fazer que ele lembre na hora da mensagem. Muitas vezes a gente prepara um esboço, mas na hora de pregar o Espírito Santo vai falando outras coisas ao nosso ouvido, é a palavra da sabedoria, juntamente, que os dois andam junto, que é a palavra da ciência. Talvez nós estamos aqui pregando, ministrando, e na hora que estamos pregando, o Espírito Santo revela sobre a vida de alguém, a palavra da ciência anda junto ali com o dom que não é expresso desta forma na palavra, não tem dom de revelação. Nós falamos muito, né, sobre dom de revelação, mas a palavra não nos fala dom de revelação, em momento algum. Mas a palavra da ciência é um momento onde o profeta, onde o pregador, ele tem o conhecimento, talvez Deus até fale para ele nomes de quem Sim. está passando por determinado problema, ou não fale nomes, mas o pregador ele está pregando literalmente tudo que aquela pessoa está vivendo. É a palavra da ciência. Deus deu o conhecimento para ele sobre algo que está acontecendo na vida dele. Aí ele está aqui pregando, está falando sobre luta particular da pessoa, e ele fala, e aquela pessoa cai em prantos falando, esse camarada estava lá em casa, porque ele está pregando a minha vida, é a palavra da ciência, é o Espírito Santo dando Isso é um para dom o pregador. manifestando, É então, um dom vamos dizer. manifestando, é o Espírito Santo capacitando o pregador, capacitando o profeta para falar, está acontecendo isso, isso e isso. Tem muitas pessoas que usam, né, esse dom, revelando CPF, revela nome, revela endereço, mas nós estamos aqui falando de coisa séria. Nós estamos aqui falando que o pregador está pregando e a pessoa está sentindo que aquilo ali está se identificando. E mais uma vez, para falar sobre... Deixa eu beber uma água aqui. Fica à vontade. Para falar sobre que os dons não cessaram. Como que a palavra da ciência cessou? Como nós vamos pregar a palavra e aquela pessoa que nunca veio à igreja, mas ele precisa de uma palavra de consolo, ele precisa de uma palavra de revelação, que Deus revele algo. Talvez ele orou na casa dele falando, eu vou ir na igreja hoje, se o Senhor falar comigo eu vou aceitar Jesus. Deus não vai usar quem tem o dom para falar com aquela pessoa? Mas se o dom cessou, quem que vai falar com aquela pessoa? Quem que vai ter o dom da palavra de sabedoria, da palavra de ciência para falar com aquela pessoa, para profetizar a respeito daquela pessoa? Então, os dons não cessaram, e a palavra da ciência é um dom que talvez tenha essa carência para que pessoas venham aceitar a Cristo. Talvez as pessoas, se nós não tivermos esse dom, se Deus não usar
este dom, como as pessoas vão vir aos pés de Cristo sem esses dons? Da palavra da sabedoria, que é pregar esta palavra com sabedoria, a palavra da ciência, que é pregar esta palavra com ciência do que está acontecendo na vida de alguém. Esse dom da sabedoria, inclusive, assim, achei interessante a abordagem da declaração de fé, que é uma capacitação, dado o momento, você, vamos supor que você está fora do contexto aqui, templo. Você está conversando com algum crente, ele Na área fala para do você alguma coisa, aconselhamento. isso, na questão do aconselhamento, alguma dúvida, alguma necessidade ali extraordinária que a pessoa precisa de uma resposta, de uma direção. Nesse momento, a pessoa que tem o dom da sabedoria, ele manifesta ali, dando sábios conselhos dentro das escrituras, com revelações bíblicas, Isso. né? Então, eles até colocaram aqui que é a capacitação do Espírito Santo na vida da igreja para orientação e conselho aos crentes sobre dificuldades, cuja solução está fora do seu alcance no dia a dia da igreja, no trato com as descrentes, na pregação do evangelho, inclusive. Isso. Para a área do conselho, é muito importante. Todo pastor que dirige igreja, todo obreiro, né, tem que ter esse dom da palavra da sabedoria, porque as pessoas vão buscar conselho, a pessoa vão buscar em nós, nos pastores, na liderança da igreja, esse conselho. E o conselho tem que ser bíblico, cristocêntrico e revelado pelo Espírito Santo. Então, nós temos que aconselhar. Às vezes, chegam pessoas na gente para conversar e pedir conselhos. Depois que você termina ali de aconselhar aquela pessoa, aquele jovem, aquele irmão, aí você vai refletir e falar, da onde eu tirei isso? Muitas vezes. Nós temos experiências. Nós temos experiência para aconselhar, mas tem determinadas situações que, se não for o dom da palavra de sabedoria, você não consegue Justamente. aconselhar de maneira correta aquela pessoa. Então, para aconselhamento de casais, aconselhamento de jovens, aconselhamento de novos convertidos, o que fazer, o que não fazer. Então, é muito importante a operação destes dons, palavra da sabedoria, palavra da ciência, que, ao meu ver, andam juntos, praticamente ali de mão dada. Quem tem o dom da palavra de sabedoria tem que ter ou deve buscar da palavra da ciência Caminhando também. junto esses dons. Caminhando junto. Efésios capítulo 3, versículo 3, Paulo fala sobre isso, acerca do dom da ciência, o ministério qual me foi revelado. Então, nós vemos que há embasamento bíblico, né, dessa manifestação desse dom da palavra da ciência. Sim, é o que nós já falamos no começo, né? Os dons, a continuação dos dons, tem total respaldo bíblico. É até bom que nós participamos, nós fazemos parte de uma denominação que ela tem total respaldo bíblico. Nós estudamos a Bíblia, pregamos a Bíblia, e nós temos até o nosso pastor presidente que diz, na hora que vocês verem que eu estou deixando de pregar a Bíblia, vocês me abandonam, não me seguem mais não. Porque nós procuramos basear tudo que nós pregamos, que nós defendemos, que nós ensinamos na Sagrada Escritura. Então, todos os dons, eles são baseados, e a sua continuação nas Sagradas Escrituras. Isso é muito importante nós entendermos que tudo que nós pregamos e ensinamos tem que ser baseado nas Sagradas Escrituras, e não somente com um versículo, com vários versículos para dar amplo apoio às nossas teses teológicas. Glória a Deus. Tem mais irmãos participando aqui, acho que tem mais perguntas para o senhor aqui. Deixa eu ver aqui, nossa irmã Joana Dark mandou aqui, irmão, se eu vejo o Espírito e sei quando uma pessoa está possuída, isso é discernimento de espírito? Que nós estávamos comentando sobre discernimento de espíritos, né? Sim, pode ser considerado o discernimento dom. de espírito. Ela está vendo que aquela pessoa ali não está bem, não está com o Espírito Santo, mas está com o espírito maligno. Ela está discernindo qual espírito está conduzindo aquela pessoa. É o discernimento de espírito, sim. É sim o discernimento. E nós precisamos, além do discernimento de espírito, eu fiz uma oração, talvez ousada, um dia no meu carro. Eu dei carona para um jovem que ele estava totalmente, carona assim, ele trabalhava comigo, e eu dei carona para ele estava totalmente perturbado. Naquele momento eu fiz uma oração, que é o que nós precisamos nos dias de hoje. Que quando uma pessoa que está possuída por espírito maligno, ao ver uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, aquele espírito ele tem que manifestar para ser expulso. E talvez nós pensamos assim, no tempo bíblico tinha tanta manifestação
de demônios. Na igreja passada, há 30, 40 anos atrás, tinha tanta manifestação de espíritos malignos. Por que que hoje tem menos? Porque talvez as pessoas estão adentrando a igreja e saindo endemoniadas, porque não tem o discernimento de espírito, não tem aquele confrontamento entre o Espírito Santo que está em mim e o espírito maligno que está na pessoa. Tem que ter Então esse entra a importância discernimento e desse essa dom. manifestação, é a importância desse dom. A pessoa que é dotada deste dom de discernimento de espírito, ele vai ajudar muito a pessoa a ser liberta, na área da libertação. Isso é tão importante, o senhor falou, porque até a gente que prega a palavra tem que buscar principalmente nós temos que buscar muito esse dom, né, do discernimento de espíritos. Sim. Eu vi o pastor Eliseu compartilhando, estava assistindo hoje uma fala dele, e ele falou que uma certa vez ele foi num congresso, e aí, quando ele pegou no microfone, ele ia ministrar a palavra, uma irmã veio à frente falando em línguas. E aí ele disse que na inocência dele ali, na época não tinha tanta experiência como pregador da palavra de Deus, ele disse: irmãos, o Espírito Santo quer falar em nosso meio. Aí ele disse que a esposa do pastor presidente falou assim: não, pastor Eliseu, o Espírito Santo não quer falar nada. Aquela irmã desceu do púlpito, foi até aquela moça, impôs a mão e manifestou o diabo na hora ali. O demônio manifestou na vida daquela mulher. Ou seja, aquela esposa do pastor presidente, ela teve o discernimento de espírito, que o pastor Eliseu no momento não teve, né? E ele disse que a partir de então, naquele momento, ele começou a buscar o dom do discernimento de espíritos, porque ele estava um espírito maligno falando em línguas, para confundir dentro da igreja. Por isso a necessidade do dom do discernimento e a necessidade que nós vemos. Há várias diversidades, há várias operações, o Espírito distribui como Ele quer, porque talvez nós pensamos, assim, nós vivemos em um tempo, talvez que as pessoas pensem que só pastor, só pregador faz a obra e é cheio do dom. Mas, enquanto o pregador, se ele não tiver esse dom do discernimento, alguém na igreja tem que ter o dom do discernimento. Isso. A igreja, eu penso, que a igreja, dentro do corpo de Cristo, dentro de cada congregação, vamos falar assim, tem que ter a operação de todos os dons espirituais. Isso. Eu não vou ter todos os dons. Até Paulo fala, falarão todos em línguas, todos profetizarão, curarão todos? Não. Mas é necessário todos os dons. Eu tenho um dom, o irmão Remo tem um dom, o evangelista Fernando tem um dom. Cada irmão da igreja, um dom específico. O que vai acontecer? O diabo jamais vai brincar dentro da igreja. O pregador está pregando aqui com o dom da palavra. Levantou um profeta maligno de Satanás, falando em línguas demoníacas. Se o pregador não tem o discernimento do Espírito, porque ele não vai ter todos os dons, nós não podemos julgar o pregador que não tem, talvez ele busque e o Espírito Santo não concede, porque vai conceder a outros, mas dentro da igreja tem que ter alguém que tenha o discernimento do Espírito. Dentro da igreja tem que ter alguém que tenha interpretação de línguas. Sim. Nós temos muito dentro da igreja quem fala em línguas. Verdade. Mas nós temos poucos que têm a interpretação das línguas. Então nós temos que entender, você que está ouvindo, assistindo essa live, que vai assistir esse podcast no futuro, você tem que entender que dentro da igreja tem que ter a operação de todos os dons espirituais. Todos. Tem que ter alguém que tem um dom da cura, profeta, de profecia, não profeta como no Antigo Testamento, porque a autoridade é outra, o contexto é outro, a necessidade é outra também, mas tem que ter todas as operações do Espírito Santo dentro, e não é dentro do campo, é dentro de todas as congregações. Isso. E talvez nós estejamos pecando nisso. Isso é a igreja, né? Os membros se completam e formam o corpo. Os membros. Porque eu falo assim, talvez os membros deixam para os ministros buscar. Isso. Isso é papel dos presbíteros, dos evangelistas, há uma expectativa dos pastores, maior nos ministros. Nos ministros. Nós temos que buscar. A busca tem que ser contínua, com zelo. Sim. Mas a igreja também tem que ser cheia do Espírito Santo e ter todos os dons. Dentro de uma congregação tem que haver todos os dons espirituais. Isso é um papel de todos os cristãos, né? De buscar esses dons espirituais. Nenhum membro do corpo é inútil. Todos os membros do corpo têm uma função. Então, todos os membros do corpo de Cristo têm que ter um dom espiritual. Principalmente os dons espirituais, sem falar dos dons naturais. Tem muita gente que ajuda na igreja com seus dons naturais, com suas capacitações pessoais, profissionais. Mas o dom do Espírito Santo ele tem que ser buscado com zelo por toda a igreja.
Sim. O cristão aceitou Jesus, como Paulo falou lá em Atos 19. Vocês já aceitaram Jesus, já receberam o batismo com o Espírito Santo? Não, só o batismo de João, só descia as águas. Mas então vocês têm que receber o batismo com o Espírito Santo. O que Paulo viu ali? A necessidade de todo aquele que aceita Jesus Cristo ser capacitado pelo Espírito Santo. Então o que é? Todos quanto o Senhor chamar. Um dos diferenciais, Todos. talvez, dessa igreja de Corinto, que Paulo está aqui, inclusive ele está tendo que instruir os irmãos, porque havia muitos dons ali dentro daquele contexto ali em Corinto. Um exibicionismo de dom, né? Era uma igreja rica em dons, né, inclusive. Por isso surgiu essa necessidade, né, Deus inspirando, então, o apóstolo, para instruir acerca dos dons. Porque Isso. ali havia diversidade de dons. Tinha todos os dons ali, né? Era uma igreja que se completava. O senhor falou que a igreja precisa ter várias pessoas com os dons. Ali havia isso em Corinto. Havia isso. Vai deixar de ter problema a igreja se tiver todos os dons? Não vai. Não. Mas no que tange a questão espiritual da igreja, Vai estar saudável. a igreja vai estar muito mais saudável. O que vai acontecer? O que acontecia lá em Atos? A igreja crescia. A cada dia era acrescentado os que se deviam de ser salvos. Todos os dias havia conversão. Todos os dias os discípulos, os apóstolos, iam de casa em casa, pregando, ensinando, e todos os dias tinha conversão de almas, porque Verdade. havia a operação dos dons espirituais, Glória do a dom Deus. do Espírito Santo. Então havia, e tem que haver, uma vez que nós recebemos o dom, uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, tem que haver a continuidade na nossa vida deste dom. Tem que haver a continuidade na nossa vida do trabalhar do Espírito Santo. Aí vem É um relacionamento que precisa ser cultivado, então. precisa ser cultivado para que gere o quê? O fruto do Espírito Santo. Então nós temos que cultivar e nós temos que manter a igreja de Jesus Cristo na terra. Falando aqui para todos aqueles que fazem parte da igreja, nós temos que ser dotados de pelo menos um dom. Vamos falar de 2, porque a maior parte da igreja pentecostal tem um dom de variedades de línguas. Tem. Mas nós temos que ter pelo menos mais um. É interpretar a língua? É profetizar? É curar? É discernir espíritos? Nós temos que ter dons espirituais. Toda a igreja tem que ter dom espiritual. Busque com zelo os dons espirituais. Faça campanha. Como que é buscar com zelo? Faz campanha. Jejua. Tira aí uma semana, né? Como o pastor José de Santos fala, de barriga vazia, né? Isso. Barriga doendo. Se tinha uma dor no estômago um pouco. Sente uma dor no estômago aí, isso é o quê? É pagando o preço. Se tem que. O único preço que Simão tinha que pagar era qual? Oração e jejum, busca com zelo os dons espiritual. Quando nós queremos um carro, queremos uma casa, nós fazemos alguma coisa, nós buscamos, nós zelamos, nós economizamos para conseguir aquilo. Verdade. Busque com zelo os dons espirituais. A igreja carece dos dons espirituais. Se você não vê no ministro o dom de discernir espíritos, não julgue o ministro, busque o dom. Isso. Se você não vê no ministro o dom de curar, não julgue o ministro, busque o dom. Porque talvez o dom não é para o evangelista Reuter. Talvez o dom é para aquele irmão que está ali olhando o evangelista Reuter, não tem aquele dom. Talvez Verdade. o dom seja, vamos falar assim, só ministerial, de ensinar, de pregar, de pastorear, de fazer algo, e o dom de cura seja para outra pessoa. Talvez o Espírito Santo, eu tenho certeza que o Espírito Santo está à procura de pessoas para distribuir dons. Sim. Mas também pessoas não estão buscando com zelo este dom. E ele não vai entregar este dom para qualquer Simão. Glória a Deus. Muito bom a explanação. Tem mais participação aqui, nosso irmão presbítero Daniel está participando aqui. Um abraço, presbítero Daniel, que inclusive trabalha na área do ensino aqui na igreja, na Escola Bíblica Dominical. É um trabalho extremamente importante da igreja, que é o estudo da Palavra de Deus, Escola Dominical. Um abraço então ao presbítero Daniel, toda a sua família. Está aqui também a irmã Expedita, o evangelista Rui, participando, dizendo assim: irmãos, sonhar com algo que se cumpre imediatamente e definir sonhos, definir sonhos e dons do Espírito Santo. Ela sonhou com algo e se cumpriu imediatamente. É um discernimento de sonho isso, um dom de sonho, Ela de visão. sonhou e rapidamente se cumpriu, né? Lá nos dons que Paulo cita,
Porque muito tempo nós ficamos presos só naqueles 9 dons, né? Sim. Naqueles dons que Paulo cita, não tem dom de visões. Mas Joel disse sobre visões, Sim. sobre sonhos, né? Os vossos velhos sonharão, vossos anciões sonharão, Justamente. vossos jovens terão visões. Então, o Espírito Santo trouxe isso também, porque Pedro citou essa passagem de Joel 2:28. Verdade. Pedro citou essa passagem. Então, é sim um dom espiritual. Dom. A pessoa sonha, o crente sonha. Vamos falar o crente, né? O crente sonha, o irmão sonhou. Logo se cumpriu, é Deus mostrando em visão sim para aquela pessoa. Talvez mostrando que ele quer despertar aquela pessoa com um dom de visão. Vamos para essa Seria linha um de sinal, raciocínio. talvez, ali. Um sinal para despertar aquele sonho. Talvez um sinal para que aquela pessoa advirta, venha advertir alguém sobre algo que pode acontecer. Pode sim ser isso. Mas também a gente não podemos espiritualizar todos os sonhos. Isso é fato. Mas se nós estamos orando, pedindo a Deus revelação, pedindo a Deus visões, nós temos que sim buscar discernimento. Orou, sonhou, acorde, ora, pede a Deus discernimento, Deus responde. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Se estiverdes em mim, o pastor pregou aqui ontem no culto de sino, se vocês estiverem em mim, se a minha palavra permanecer em vocês, tudo quanto pedir em oração, crendo, recebereis. Então, teve o sonho, acordou, ore, dobre o seu joelho ali na sua cama ainda, pede a Deus, Ele vai dar o discernimento, Ele vai te mostrar se aquilo ali é um sonho, se é para você advertir alguém, se é para você prevenir alguém, se é algo que vai acontecer ou se não é algo que vai acontecer. Tem também pessoas, evangelista Fernando, que talvez passe assim um dia meio sufocado com algo dentro, talvez é Deus querendo revelar algo. Tem várias experiências nessa área, que a pessoa passa o dia assim, talvez sufocado, com a sensação de que algo vai acontecer, não dobra os joelhos para orar, porque talvez é Deus querendo mostrar para aquela pessoa algo, mas aquela pessoa não se coloca na posição para receber aquele algo que Deus quer entregar. Justamente. Muito bom, então creio que ficou respondido aí para nossa irmã Expedita. Está participando também o presbítero Fábio, novamente, dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Muito edificante esse podcast. Deus abençoe presbítero Fábio, irmã Gisele, toda a sua família aí. Que Deus abençoe muito vocês. Tem mais uma perguntinha aqui, evangelista Ruiter. Essa é do presbítero Daniel. Está perguntando: para continuar tendo os dons espirituais na igreja, podemos começar pela oração? Para continuar no sentido de quem recebeu o dom, ou para continuar a igreja cheia do dom? Aqui, para continuar tendo os dons espirituais na igreja. Na igreja, sim. Então é na igreja. Para que a igreja continue sendo cheia dos dons, é sim necessária a oração. Paulo fala: busque com zelo. Paulo falando ali, ele está falando para a igreja. A mensagem, ela é geral para a igreja de Corinto, mas também ela é individual para cada crente. Então, é necessário sim oração. O crente tem que viver orando. Isso. A vida do crente é oração. Para se pregar a palavra, ora. Para ensinar a palavra, ora. Para se alimentar, ora. Acredito que a grande referência nisso foi o próprio Jesus, acerca da oração. Ele vivia em oração. Ele vivia em oração. Então, para que os dons continuem na minha vida individualmente, oração, comunhão com Deus. Para que os dons continuem na vida da igreja, atuando na igreja, oração de toda a igreja, oração da liderança da igreja, necessita sim, carece sim, de muita oração. O que os discípulos estavam indo fazer quando curaram aquele coxo ali na porta formosa? Estavam indo orar. Então é oração, é oração. Talvez nós tenhamos diminuído a nosso tempo de oração, nosso tempo de diálogo com Deus. Talvez seja até isso mesmo, evangelista Fernando, que os dons estão cada vez mais escassos. A ausência da oração. A ausência da oração. A ausência da comunhão com Deus. A oração é estar ali, né? Estar próximo de Deus, é relacionamento. Os dons, para que eles continuem em operação no meio da igreja, no seio da igreja, é muito necessário, sim, uma vida de oração por toda a igreja. Amém. A irmã Expedita, acredito que aqui, não sei se... Ela falou assim: quero saber se é dom do Espírito Santo. O sonho. No caso, ela quer saber se é o discernimento de sonho ou se é uma visão.
o dom do Espírito Santo? Eu vou ler o versículo para ela, para Tá. entender. É sim um dom do Espírito Santo. É igual eu falei, mesmo que não esteja relacionado em Atos 12, o sonho e as visões, Joel fala sobre isso. o Joel fala sobre isso e Pedro também fala sobre isso. Deixa eu ver se eu acho a fala de Pedro mais... Inclusive é uma capacidade que recebe do Espírito do Senhor, né? Porque, é claro que assim, é no Antigo Testamento, mas porém José, quando foi ele interpretar aquele sonho, ele falou, quem faz isso aí é só quem tem o Espírito, o próprio O Espírito de Deus. entendeu que era em quem tinha o Espírito de Deus para interpretar um sonho daquele. Aham. Deixa eu achar o versículo. Tá, fica à vontade. Enquanto isso, o evangelista Rui acha o versículo aqui, eu quero mandar um abraço aos nossos amigos Tiago e Vera, a dupla Tiago e Vera, que sempre estão aí louvando ao Senhor nas igrejas aqui na Decatalão, em toda a região. A dupla que Deus tem usado muito nessa terra aqui para abençoar muitas vidas. São nossos amigos e sempre participam com a gente nos podcasts. Um abraço para vocês aí, meus irmãos. Que Deus abençoe e prospere cada dia mais o ministério e a vida de vocês. Atos capítulo 2, versículo 16 e 17. Pedro falando, né? O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel diz. Aqui é uma versão atualizada, o tradutor até colocou já o nome do profeta. O original não nos fala o nome do profeta, mas nós sabemos que é o profeta Joel. Isso. É isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. O dom do Espírito será derramado sobre todas as pessoas. Certo. Às vezes nós confundimos isso aqui, não são todas as pessoas do mundo inteiro. Todos os salvos. E esse dom é para vocês, vossos filhos e todos quantos o Senhor salvar. Sim. Sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os moços terão visões e os velhos sonharão. A partir de quando isso vai acontecer? Depois do derramamento do Espírito Santo. Justamente. Depois que receber o dom do Espírito Santo. Então nós falamos, Pedro fala sobre o dom. Isso. E o dom do Espírito Santo promove os dons espirituais. A visão, o sonho, No caso dela, É o sonho, sim. né, que se cumpriu aqui, então. é um dom. Nós também podemos falar assim, que o Espírito Santo, ele age, vamos usar essa palavra esporadicamente também. Pode ser um sonho só para aquele momento e não seja um dom que vai acompanhar por toda a vida. Algo específico. Algo ali, específico para aquele momento, uma mensagem para aquele momento. Mas pode ser sim também o dom, porque sonhos e visões também são dons, Sim. são dons espirituais. Glória a Deus. Para caminhar aqui para o encerramento, então, nós temos aqui também o dom de cura, que o senhor já até falou um pouco sobre isso. E também um dom que eu queria que o senhor falasse, porque às vezes há uma dúvida por parte de algumas pessoas, é sobre esse dom aqui da fé. Porque no caso essa fé aqui seria a fé salvífica, ou seria aquela fé do fruto do Espírito, esse dom espiritual aqui que está falando da fé? O dom da fé, né? É o dom, não é de salvação. Paulo falou em Efésios, se eu não estiver enganado, sobre o dom da fé para a salvação, né? Isso. Sereis salvos pela fé, e isso não provém de vós, é dom de Deus. Então é um dom de fé para a salvação. Este dom, creio eu, interpretando eu assim, que é um outro tipo de dom de fé para cura, para receber até mesmo bênçãos. É necessário ter este dom, mas levando mais para o lado da cura. Sim. Não me lembro onde Paulo estava, mas tinha ali um homem doente, e Paulo olhando para ele falou, vejo que tens fé para ser curado. Não Seria era, essa fé então, no não era caso. fé para ser salvo, era fé para quê? Para ser curado. Ele cria em Deus, sabendo que Deus tinha poder para salvá-lo, Essa é uma fé como para dom, curá-lo. é uma fé como dom espiritual, então. como um essa aí. dom espiritual. Esta fé também ela pode operar da seguinte maneira. Eu tenho o dom da cura e o dom da fé. Chega aqui uma pessoa que talvez não tenha fé para ser curada, mas Deus, através da fé, Do seu dom, do meu dom de fé e do meu dom de cura, Ele pode sim operar a cura, até mesmo em quem não tem fé para ser curado. muito bom, é isso aí. Aquele coxo, ele não tinha fé para ser curado. Mas Pedro, eu até tenho assim
um pensamento assim, Pedro tinha todos os dons, aparentemente, né? Pedro tinha muitos dons. Então, o dom de Pedro era qual naquele momento? De curar e de fé. Ele queria uma esmola, mas ele falou, aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Isso. Pedro, a fé de Pedro, a fé de João, curou aquele homem. Então, é o dom de fé para ajudar até mesmo quem não tem fé. O dom é para quê? Para edificação Edificação. da igreja, para glorificar o nome de Deus. Então, a minha fé vai edificar a igreja com a cura de alguém que não tem fé para alcançar. Só um exemplo da cura. Que não tem fé para alcançar a cura. A fé do pregador, a fé de quem está operando a maravilha, operando a cura, vai operar a cura naquela pessoa. Talvez a pessoa até esteja duvidando. E talvez tenha algumas pessoas que falam assim, mas Inclusive, você não, a gente já viu, né, situações assim, né? você não está crendo, você não tem fé. Mas a fé que habita em mim, se eu tenho este dom de fé, e falando, não é para todos também, né? Todos os dons não são para todas as pessoas, é o dom de fé. Não confunda, se você não tem um dom de fé, então não sou salvo. Não, é diferente o dom de fé que Paulo expressa em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, do dom que ele expressa lá em Efésios. Isso não provém de vós, é dom de Deus. A fé para ser salvo é diferente da fé para receber cura e também para curar. Eu tenho fé, a minha fé é tão grande, eu tenho tanto o dom de fé que eu posso curar alguém, mesmo ele não tendo fé. É um exemplo lá na Porta Formosa, aquele homem não teve fé. Como nós podemos provar que ele não teve fé? Pedro e João falou, levante e anda. Ele levantou? Não. Não, eles estenderam a mão, porque eles tinham o dom de fé, em nome de Jesus Cristo. Puxou ele, levantou, estava saltando, estava andando normalmente. Essa fé, ela gera uma ousadia, então, do Espírito, assim. Uma ousadia do Espírito. Quem tem um dom de fé é ousado, né? É ousado. É bem ousado. A pessoa está ali em cadeira de roda, não tem, levanta, não levanta, ele vai lá, levanta, porque Deus já curou. Eu vi pela fé que Deus já curou. Até a fé tem variedades de áreas de atuação, né? Verdade. Muito bom, muito bom. Mas o tempo vai, então, encerrando. Está muito bom o nosso podcast. O assunto rendeu, um assunto muito gostoso de a gente poder falar. Poderíamos aqui discorrer ainda sobre mais alguns dons. A gente fica preocupado, achando que está extenso, né? Mas o tempo aqui foi fluindo, graças a Deus. E aqui ainda dentro do tempo, eu quero agradecer também ali a Deus pela vida da nossa irmã Aninha, que está participando, mandando ali a paz do Senhor. Deus abençoe muito a irmã Aninha. Deus tem fortalecido essa irmã, tem passado aí por um período de provação, mas Deus tem sido sustento, tem dado graça à nossa irmã. E ela tem mantido firme a sua fé no Senhor, sabendo que Deus nos dá a vitória. Evangelista Rui, então nós vamos caminhando para o final aqui. Quero te agradecer por ter aceitado estar com a gente nesse projeto, nesse podcast, que é importante essa área do estudo da palavra de Deus, a gente ter esse desejo de poder compartilhar essa palavra, estarmos juntos conversando sobre a palavra de Deus, aprendendo uns com os outros. Então, quero agradecer a Deus pela sua vida e deixar que também o tempo, o senhor aí, quiser fazer suas considerações, aquilo que o senhor quiser mandar um abraço para alguém, fica à vontade aí, senhor, nesse encerramento. Sim. Eu que agradeço, né, ao senhor pelo convite de estar participando aqui, estar participando desse projeto, né, nesse ano de 2024 do podcast. Eu agradeço pelo convite, pela confiança, né, dentro da limitação que a gente tem de conhecimento, a gente busca todos os dias agregar mais conhecimento, para que eu tento buscar o máximo que eu posso estudar a palavra, justamente porque eu sei que isso é para a edificação da igreja. Isso. E eu creio que a igreja precisa desta edificação. Então, dentro da limitação da gente, o que a gente puder agregar de conhecimento, de apoio, tanto na igreja quanto aqui nesse projeto do podcast, que Deus venha nos dar graça, né, neste projeto. Deus venha continuar abençoando a vida do Senhor, nos dando graça. Um abraço aqui a todos que assistiram, né? Não vou lembrar o nome de todos, mas presbítero Fábio, presbítero Daniel, irmão Tiago, mas a irmã Vera, né, também estava assistindo aqui. Um abraço para vocês. Irmã Expedita, a irmã Jonadar, que todos venham receber aqui o abraço da De Estrela, também aqui da equipe do podcast. Agradecer o nosso irmão Remito aqui pelo apoio, né? Verdade. Ele me falou que eu tinha que falar perto do microfone, tinha hora que eu afastava, mas é assim mesmo, nós somos falhos. E agradecer aqui e pela limitação, e eu quero que
dar um conselho, e esse conselho fica para os jovens, para os Sim. anciãos da igreja, para todos. Não desista de buscar os dons espirituais. É muito importante. Talvez você esteja buscando, vamos falar aqui, um dom, que talvez não seja isso, o dom de profecia. Mas Deus ainda não te deu este dom, deu outro. Mas continue buscando o dom de profecia. Mas se Deus não te der, se o Espírito Santo não te capacitar com esse dom, é porque Ele vai te capacitar com um dom que Ele sabe que é muito mais importante para a igreja e para a sua vida do que aquele que você está pedindo. Quando nós oramos, nós falamos que seja feita a sua vontade. Então, que nós Justamente. continuemos buscando o dom, mas que o dom que venha, nós recebamos com muito bom grado. Mas continue buscando. A igreja necessita dos dons espirituais. Não creia na mensagem que é pregada nas redes sociais que esses dons cessaram. Não creia nisso. Busque, talvez com mais tempo, evangelista Fernando, nós possamos aconselhar. Tem dúvida sobre o dom? Busque individualmente o evangelista Fernando, o pastor Wilson, o pastor José dos Santos, Isso. vários mestres que nós temos aqui dentro da AD Estrela, que nós temos dentro do nosso campo de Catalão. Mande uma mensagem. Eu fiquei muito feliz, não porque foi dirigida a mim a dúvida, não, mas porque houve interesse. 2 semanas atrás, um dia uma pessoa me mandou mensagem, no outro dia outra pessoa me mandou mensagem, perguntando. Um dia foi Desejo de aprender. desejo de aprender. Em um dia um irmão aqui da nossa congregação me mandou: irmão Rui, o senhor me esclarece aqui, quantos anos Isaac tinha quando ele foi oferecido em sacrifício? Uma pergunta difícil, né, de se responder. Mas eu, com a minha limitação e com o conhecimento, eu fui ali explanando a possibilidade das idades. Mas o que me alegrou? A curiosidade, o interesse em aprender. Isso Aí que a gente precisa hoje. Eu trouxe um livro para o irmão, né, era um culto de ensino, o dia que ele me perguntou, eu trouxe o livro para o irmão, falei: ó, se eu ler aqui nesse livro, está explicando exatamente igual eu expliquei para o senhor. O irmão já tinha um livro. Aí ele me falou: irmão, esse ano eu propus estudar. Meu Deus. Glória a Deus. Que maravilha. Passou um dia, um jovem me mandou uma pergunta sobre João 4, 28, se eu não estiver enganado. Assim, busque aprender. Pergunte a mim o que eu puder, eu vou explicar. O que eu não puder, eu vou buscar conhecimento. Pergunte ao evangelista Fernando, que tem um vasto conhecimento. Pastor Wilson, pastor José dos Santos. Pergunte, tem interesse? Não se alimente só pelas redes sociais. Se alimente da palavra, busque bons mestres para te aconselhar. Crescer na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento. Busque conhecer. O que nós pudermos ajudar, o que nós pudermos agregar de conhecimento, o que nós não soubermos, nós estamos aqui para aprender juntos. A gente não vai saber tudo também. Jamais. Nós vamos morrer sem saber, né? Tudo. Mas mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Já fui muito extenso aqui nos finalmente. Que Deus venha abençoar grandemente. Obrigado pela audiência aqui no ao vivo. E você também que vai ver esse podcast, que Deus venha abençoar a sua vida. Aquele jargão, né, de rede social, curta, compartilhe, comente, que esse vídeo possa alcançar mais pessoas aí nas redes sociais. É isso aí, eu vou fazer um desafio hoje aqui, já que o senhor falou disso. Os irmãos que mais compartilhar aí, que postarem no seu Instagram aí, vai concorrer a um brinde aí. A gente vai elaborar um brinde ainda, mas o irmão Aurélio vai anotar aí, quem compartilhar lá, marcar a AD Estrela, a gente vai também depois ver uma possibilidade de um brinde aí para essas pessoas. Óbvio, aqueles que moram aqui, aqueles que às vezes assistem à distância, a gente tem a possibilidade de... Transforma o brinde em Pix, né? Pode ver a possibilidade de outros pelo métodos. correio, Mas que Deus abençoe a todos, então, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, a nossa liderança, ao evangelista Rui que abraçou esse projeto, e também o nosso irmão Uremto, que é o embaixador desse projeto, na verdade. Ele sempre trabalha na mídia, sempre teve o sonho, o desejo de fazer esse podcast, e Deus realizou aí, então, o desejo do coração do nosso irmão. Deus abençoe a todos e até a próxima. Ficamos por aqui.